pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. É com grande alegria, meus irmãos, que estamos hoje nesse dia tão especial, no Dia dos Pais, para rezarmos com você mais um dia dessa 8ª temporada da novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. É com grande alegria que já queremos acolher cada um de vocês que nos assistem, na pessoa desse casal especialíssimo, Magnólia e Rafael, eles que são já de promessas definitivas aqui da nossa comunidade. Quero dar as boas-vindas a eles, sejam bem-vindos nesse dia de hoje. Obrigada. Nós é que agradecemos esse convite, né? É um momento muito especial para nós poder partilhar um pouquinho, né, da nossa vida, da nossa história, principalmente nesse dia de hoje, né, Dia dos Pais. Desde já também pedindo pela alma do meu paizinho, que já está na casa do Pai, e em nome de todos os outros pais. Boa tarde. Também agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez rezando com você, rezando com a sua família, com as suas intenções. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para todos sempre, na nossa vida, na sua vida. Hoje, nesse Dia dos Pais, com toda alegria, queremos pedir essa graça do Pai Celestial sobre as nossas vidas. Estou aqui hoje com a minha primeira dama, rezando aqui pela primeira vez na Pompeia. Já rezamos algumas vezes o texto da misericórdia, até com os nossos filhos também. Mas hoje na Pompeia é a primeira vez. Então, queremos pedir que toda essa bênção se estenda até você e a sua família também, que chegue como um canal da graça de Deus sobre o seu matrimônio, sobre a sua família, aquilo que você tem colocado na presença de Deus também. É verdade, meus irmãos, e que grande alegria, não é verdade? Estarmos juntos, reunidos em família para rezarmos. Talvez hoje você não pode se reunir com a sua família, talvez ela esteja distante, ou talvez por outro problema, eu não sei, mas saiba que você tem a grande família Mel de Deus. Nós estamos aqui representando também a sua família espiritual, e por isso queremos rezar pela sua intenção. Por isso não deixe de mandar aí no chat o seu pedido, a sua súplica, ou também de partilhar a sua dor nesse Dia dos Pais. Já queremos rezar também por todos os pais nesse dia, queremos rezar por todos os casais, queremos pedir a bênção de Deus sobre a sua família, sobre todos os falecidos, mas também, sobretudo hoje, por todas as pessoas que precisam ser curadas pelo amor do Pai. Que hoje você possa, através dessa novena, através dessa oração, sentir o amor do Pai do céu que te ama, que está contigo a cada momento, que não desiste, que confia em você, e escutar a sua voz que diz: não desanima, siga em frente, porque eu estou com você, eu olho por você e olho pela sua família. Hoje eu quero, na pessoa de Rafael e de Magnólia também, apresentar mais um pouco da vida desse casal, né? Queria que vocês dessem um breve testemunho, assim, dizendo a beleza do que Deus uniu vocês, o que Deus fez na história de vocês, né? Vocês são casados há quanto tempo? Vamos fazer agora em dezembro 12 anos de matrimônio. 12 anos, olha que bênção. Isso é uma forma também de dizer, né, que hoje, nesse mundo onde é tão valorizado a cultura do que é passageiro, as coisas fáceis, que é super importante, assim, lutar por aquilo que Deus te deu, pela graça que Deus te deu, não desistir do seu matrimônio, não desistir
de onde Deus te colocou, aonde Ele te plantou. Queria que vocês falassem um pouquinho assim do que Deus tocar no coração de vocês, o que vocês têm para dizer para nós assim nesse dia de hoje. Brunão, assim, eu já rezei alguma vez com o pessoal aqui ao vivo, então hoje eu vou deixar a Magnólia se apresentar um pouco mais, ela vai contar um pouquinho a nossa história. Sim. Ela está se apresentando agora aqui na Pompeia, então eu vou deixar ela contar um pouquinho de como foi a nossa história. A gente se conheceu aqui na comunidade, mas fique em casa para você. Boa noite a todos. Sou membro, né, de Promessas Definitivas. Como o Rafael disse, somos casados há 12 anos, né, completaremos 12 anos em dezembro. Pais de 3 filhos. Tivemos a experiência, né, de ser gêmeos, de termos filhos gêmeos. E, enfim, a minha história com a comunidade começou quando eu recebi o convite, né, da minha irmã para fazer o curso João. E nesse curso, né, eu tive uma experiência pessoal muito forte, né, onde eu senti o chamado de Deus. E eu digo que depois dessa experiência, nunca mais a minha vida foi a mesma. E ao caminhar, né, junto da escola de evangelização, que na época não era comunidade, porque já tem 15 anos de caminhada. E aí comecei a caminhada e foi nesse momento, né, que Rafael já fazia parte da escola de evangelização, então ele chegou primeiro do que eu. E comecei essa caminhada, né? E ao longo de um ano, acabou que a gente se aproximou, se conheceu, e aí começamos um caminho de namoro, através de oração. Passamos por Tia Cora também, né? Que eu já vi outros testemunhos que também contaram que pediram a orientação de Tia Cora na época, porque nesse período o Frei ainda não havia, né, chegado na comunidade para nos direcionar. E aí, através dessa orientação de Tia Cora, ela falou assim, para vocês começarem um namoro é preciso caminharem juntos, né, para saber se é isso que realmente vocês querem. E aí a gente começou a namorar. Aí entre namoro, noivado e casamento foi 1 ano e 6 meses. E aí já casamos, né, abertos à vida. E aí após 3 meses de matrimônio eu engravidei. E aí perdi, né, o primeiro bebê. E aí foi um momento muito difícil também, que nós passamos, mas que aí superamos. E após 3 meses e meio estava grávida novamente. E aí veio a Verônica, né, que foi a nossa segunda filha, né, no caso, porque o outro está no céu. E aí, no processo da gravidez, eu tive que ter ela de 8 meses, porque ela estava em sofrimento fetal. E Deus nos abençoou, nos protegeu, aí ela nasceu saudável. E aí, nesse processo de decisão, né, que antes mesmo de ser comunidade, nós já tínhamos no nosso coração o desejo de fazer a vontade de Deus dentro do método, né, mesmo sem saber direito como funcionava o método, né, a gente não tinha essa estrutura que tem hoje a comunidade, de ter casais que acompanham outros casais, né, essa formação. A única certeza que a gente tinha no nosso coração porque estava bem no início, né? Como o Rafael mesmo falou. Então, a certeza que a gente tinha no nosso coração é que a gente não queria tomar, né, nenhum método contraceptivo, a gente não queria optar. Então, a gente estava aberta à vida. Aí a Verônica nasceu e a gente só sabia, né, amor, que nós não queríamos evitar. E aí nós começamos um processo de tentar conhecer o que era o método. Mas, enfim, eu não sei, né, de repente foi a vontade de Deus, aí foi a vontade de Deus. Verônica, com 5 meses e meio, eu estava grávida novamente. E procuramos, né, o médico, aí fui fazer o exame, e eu não sei porque que no meu coração eu já sentia que era gêmeos, eu não sei explicar. Aí, quando a médica me falou assim, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí eu peguei e virei para ela e falei assim, é gêmeos, não é? E ela, como que você sabe? Eu falei assim, eu senti no meu coração.
E aí estava lá, as 2 pérolas, né, que Deus nos confiou. E Verônica muito bebê ainda. E aí veio, né, esse presente que é o Bernardo e Benjamin na nossa vida, além da Verônica. Então foi um momento assim de muita alegria, mas também de muito medo. Né? E nesse processo do medo foi onde Deus usou o Frei para um dia falar numa missa, né, que a gente confiasse, que essas vidas iam ser anjos de luz para esse mundo e que nada nos iria faltar. E eu me emociono, né, em falar dessa parte, porque realmente nunca nos faltou nada. Então, assim, que Deus ia ser a providência na nossa vida, e foi. Porque a gente não tinha estrutura, digamos assim, né, financeira para receber 3 filhos de uma vez. Porque nesse processo, quando os meninos nasceram, Verônica tinha 1 ano e 6 meses. Ela nem caminhar, não caminhava. Por ter nascido de 8 meses, ela era bem precoce. Então, ela, quando os meninos nasceram, ela tinha 1 ano e 1 mês. Então, foi trigêmeos, foi 3 crianças de uma vez. Mas foi trabalho de 3, mas foi alegria de 3, né? Então, assim, eu louvo e bendigo a Deus por todo o amor, por todo o cuidado, por toda a providência, porque realmente até aqui o Senhor nos ajudou. Verdade, Deus nunca desamparou. Então, assim, por várias partes nessa caminhada veio bastante forte, assim, algumas vezes o temor, o medo de não dar conta, de não conseguir, mas sempre buscando a graça de Deus, sempre estivemos aqui na comunidade e Deus sempre foi nos amparando, nos socorrendo. E chegamos até aqui. Hoje nossos filhos, Verônica está com 11 anos, vai fazer 12 agora, começo do ano. Bernardo Benjamin tem 10, já vai para 11. Então, uma graça de Deus que a gente pode testemunhar toda a graça, toda a superação, que é aquela palavra, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O caminho de Deus é estreito, mas a graça nunca falta. É nisso que nós nos apoiamos e buscamos a cada dia crescer mais na graça de Deus. Só partilhando também de uma etapa importante que, por estarmos com 3 crianças, houve uma certa pressão, né, da nossa família, assim, principalmente por parte da minha família, né, para que eu laqueasse. E eu estava bem confusa, com medo, pelo fato da Verônica ter nascido prematura, e foi um momento um pouco delicado e difícil. E tinha uma certa pressão por parte da família para a gente optar pela laqueadura, né? E nós procuramos, na época, Dom Afonso, pedindo a orientação dele. E aí ele falou assim, eu não posso dar essa autorização. Essa autorização só acontece quando há uma fatalidade e no momento está tudo bem, então a gente não pode ir contra a igreja. E aí foi quando nós saímos de lá decididos que viesse, né, amor, que viesse, mas a gente ia lutar para fazer a vontade de Deus. Que coisa linda, meus irmãos. E nesse testemunho, assim, o que muito me toca é essa última parte que você falou, Mag, que a gente vai lutar para fazer a vontade de Deus. Quando a gente se decide por Deus, Deus se decide mais ainda por nós. É um movimento de amor, é um movimento de confiança. Deus, única e exclusivamente, pede a minha e a sua confiança, porque Ele quer nos ensinar a amar. Ele quer fazer com que eu e você nos sintamos completamente amados e abandonados em suas mãos, e que nós possamos dizer como Rafael e Magnólia, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos trouxe o Senhor. Eu queria chamar aqui, ó, tá aqui o filho deles, um dos, né? É o Bernardo ou o Benjamin? É um Benjamin. Quem você quiser. Vem cá, Benjamin. Eles são muito parecidos. Vem cá dar um oizinho pra cá. Fica aqui, ó, aqui perto dos seus pais. Só para testemunhar essa graça, dá um oizinho pro pessoal aí. Oi, gente, meu nome é Benjamin, sou filho de Rafael e Magnólia. E você gosta de estar aqui? Adoro. Então tá bom. Crescer aqui, amo estar aqui na comunidade também.
Então aqui tem sido realmente a nossa casa, a nossa bênção aqui também. É verdade. Isso tudo, gente, é para dizer, eu fiz questão de chamá-lo até aqui para dizer que vale a pena. Vocês, mais do que eu posso dizer isso, que vale a pena confiar em Deus. Esse breve testemunho que vocês disseram, com certeza, algumas pessoas que nos assistem agora, e talvez você conhece alguém que já passou por essa situação, ou talvez está passando ou vai passar. Isso é um meio de você dar também o testemunho de falar, olha, eu confio em Deus. Eu sei que Deus vai me proteger. Eu sei que se Deus pediu isso de mim, é porque Ele vai me dar a graça de cumprir com essa graça. Com certeza, vocês não viram nenhuma das possibilidades assim, né, aparentes de criar mais 2 filhos, né, essa época. E assim, como vocês, mas muitos outros casais também, quando tem filhos, aqui da comunidade mesmo, a gente vê, Deus não... A gente não consegue explicar. Às vezes vem um filho sem, né? Mesmo a gente fazendo, a gente planejando e fazendo, né, as coisas certinhas, às vezes Deus manda, né? E como vencer isso? Com a confiança, não é verdade? Só mais um embalo do testemunho, né? Como você mesmo falou, um embalo da fé. Esse ato de fé. Dentro desse processo dessas 3 crianças, houve um período logo no início, acho que eles estavam com 2 anos e pouquinho, Rafael ficou desempregado e era eu sozinha, né, para manter toda a despesa. E o que eu queria testemunhar nesse momento é que nesse período que ele ficou desempregado por 5 meses, o testemunho que eu quero dar é que eu fui fiel no dízimo. Nesses 5 meses, eu falei, pode até faltar o leite dos meus filhos, mas o dízimo eu não vou deixar de ofertar. E foi incrível, Bruno, que nesse período dos 5 meses, Rafael desempregado, realmente Deus foi a providência, e eu consegui segurar as pontas sozinha, fui fiel no meu dízimo, e não faltou leite. Então é isso, me envia muito a passagem que ele diz lá em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como Magnólia falava, por muitas vezes nós tivemos medo, mas não deixamos o medo ser a palavra final da nossa vida, buscamos confiar em Deus e por conta disso não optamos pelo pecado, da vasectomia, da laqueadura, mas optamos em fazer a vontade de Deus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O medo não pode ser a última palavra na sua nem na minha vida. Medo, tribulações, todo mundo passa, mas Deus está acima de tudo isso. E é nisso que nós buscamos confiar. E é com isso que nós queremos rezar também, por mais esse dia da novena de Pompeia, por vocês, casais também. Amém. Queria, nesse momento também, pedir o Espírito Santo para cada um dos nossos irmãos que nos assistem, para cada um daqueles que podem ainda nos assistir, que vão ver essa gravação depois. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor aumente em nosso coração a graça da confiança. Vinde com a sua graça. Porque nós somos fracos na fé, porque nós duvidamos muitas vezes do teu amor. Nós estamos vacilando. Porque muitas vezes, Senhor, nós não sabemos o que fazer, porque muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos enxergar diante da escuridão, dos problemas da vida, diante das provações. Mas, Senhor, nós queremos dizer que mesmo diante dessa fraqueza, que mesmo diante, Senhor, dessa pequenez, nós queremos dizer, Senhor, quebrantar o nosso coração e dizer que Tu és o Senhor. E dizer que Tu sabes de todas as coisas e que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor nunca permitirá nada, Senhor, de que o Senhor não possa tirar um bem maior. Por isso vem, Senhor, nesse dia de hoje com o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, transformar o nosso coração. Vai clamando o Espírito Santo. Vai clamando o Espírito Santo a você que está nesse processo de noivado para construir o seu casamento, mas parece que você não vê
uma luz no fim do túnel para dar essa direção, para você dar esse passo maior que é o matrimônio. E Deus pede, como Ele pediu a nós também, confie, confie. E os sinais, os passos, eu vou orientar vocês até chegar no altar. O Senhor me apresenta a você que está nesse processo de noivado, mas que está com muito medo de abraçar o matrimônio. Confie nas promessas de Deus. Não confie simplesmente na festa, no dinheiro, em toda a questão social, mas confie nas promessas e nos sinais que Deus está mandando sobre a sua vida, nas pessoas que Ele tem colocado na sua vida, na sua história, para você construir a sua família. Clame o Espírito Santo. Invoque o Espírito Santo, que pode abrir portas, caminhos onde ninguém imagina. O Espírito Santo vê muito além. O Espírito Santo enxerga muito além daquilo que nós conseguimos pensar e imaginar, das nossas ações, ou até mesmo da falta dela. Vinde, Espírito Santo, sobre cada um que está aqui conosco nesse dia, acompanhando nesse dia dos pais. Vinde sobre cada um dos pais, Senhor. Renovar essa graça da paternidade, essa graça também, Senhor, da infertilidade. Tantas pessoas, tantos homens querendo ser pai e sofrem com esse problema da infertilidade. Nós pedimos nesse dia, Espírito Santo, dê um toque da sua graça sobre cada um desses homens que te pede essa graça da paternidade, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Fale palavras de louvor, de gratidão a Deus. Eleve o seu louvor, a sua adoração ao Espírito Santo, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos ama. Porque Ele é o nosso Deus e caminha conosco, não nos desampara, nunca nos deixa só. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo seu amparo, pela sua mão que nos socorre. Muito obrigado, Senhor, por ser a nossa luz e tirar toda a escuridão da nossa alma, da nossa vida. A Ti todo o nosso amor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, Espírito Santo. O Senhor também me apresenta a imagem de uma garrafinha e uma tampa em cima dessa garrafinha. Essa tampa era aberta, como naquele movimento de vitória. O Senhor dizendo que a graça na sua vida não demora para chegar. Que a graça que você tem pedido, que a graça que você tem esperado não demora. Não pare de confiar nas promessas que Deus fez um dia para a sua vida, porque se for mesmo Deus que te prometeu, Ele cumprirá. Ele cumprirá. O Senhor também me colocava ao coração de algumas pessoas nesse dia que estão com o coração machucado por conta do relacionamento com o seu pai aqui na terra. Por conta do relacionamento com o seu pai aqui na terra, você tem fechado o seu coração para graças maiores que Deus quer fazer na sua vida. Talvez Deus está esperando o seu perdão para que Ele possa abençoar outras áreas da sua vida, que somente quando você liberar esse perdão, você vai entender e vai ser capaz de acolher outras graças que Deus tem para o seu coração. Por isso, cura, Senhor, o nosso coração ferido. Enquanto você falava dessa garrafa sendo aberta, o discernimento também que o Senhor me dava em cima dessa garrafinha, dessa garrafa sendo aberta, era pessoas se sentindo sufocadas. Principalmente casais. Era como se você estivesse falando assim: eu não aguento mais esse matrimônio. Eu fiz de tudo para chegar diante do altar de Deus, mas hoje eu me sinto sufocado. E vinha essa imagem que o Bruno falou agora na oração, dessa garrafinha sendo aberta, saindo todo esse ar preso, todo esse sufocamento. E o Senhor pede a vocês: renove o seu matrimônio, não desista, renove o seu matrimônio. Quanto tempo vocês não rezam juntos? Quanto tempo vocês não sentam para conversar numa mesa, para bater um papo bom? Ultimamente tem sido só cobrança, e tem sido muito sufocante. Tire um tempo para vocês dois rezar junto, mesmo em casa, nem que seja 5, 10 minutos para vocês rezarem junto, terem uma boa conversa e pedir essa graça de Deus para renovar. Porque da mesma forma que Deus uniu, Ele renova, Ele restaura, Ele faz nova todas as coisas. Deus chega até a sua casa com toda essa bênção de renovação e de restauração sobre vocês, que têm pedido tanto sobre isso também. O Senhor também me dava a palavra minhoca. Com essa palavra me vem 2 discernimentos. O primeiro entendimento que o Senhor coloca no meu coração é que tem pessoas que estão rastejando como que minhocas
e você tem rastejado, você tem procurado o amor de outras pessoas acima do amor de Deus na sua vida. Você tem trocado o amor de Deus por outras coisas na sua vida. E isso tem frustrado, isso tem feito você se sufocar, como Rafael dizia. Volte a colocar o Senhor como a prioridade da sua vida, como o número 1, como você fazia outrora em sua vida. E você há de voltar a sentir a paz, e você há de voltar a ter todas as coisas ordenadas na sua vida, porque quando nós buscamos o reino do céu e a sua justiça, todas as outras coisas nos são dadas por acréscimo. Mas também a segunda coisa desse entendimento da minhoca para outras pessoas é o Senhor confirmando a sua vocação, é o Senhor confirmando o seu chamado. O que você tem feito é dizendo assim: olha, você é essa minhoca que é usada para que o solo onde você foi plantado, que o solo onde a sua família, que o solo onde Deus te deu, essa família, você é como essa minhoca que faz com que esse solo seja bom. Você é essa pessoa da sua família, portanto, não desista, porque o Senhor escolheu você para ser, desculpe essa simplicidade dessa palavra, mas é assim que Deus me fala. O Senhor te escolheu para ser essa minhoca na sua família que vai adubar o solo, que vai preparar essa terra, que vai tornar essa terra fértil para que a semente da palavra de Deus seja lançada através de você na sua família. Portanto, não desista. Deus conta com você na sua família. Deus quis precisar de você na sua família. Vamos cantar invocando o Espírito Santo. Vai clamando. Espírito Santo, Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vejo algumas pessoas chorando diante dessas palavras, agradecendo a Deus por toda a resposta inicial que você pediu a Deus, e Deus te respondendo através dessa oração tão simples. Mas Deus é simples, Ele age na simplicidade. Um Deus tão poderoso que desceu do céu, se desfez da sua glória, se fez um Deus tão simples para habitar no meio de nós. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do tempo, até o fim do mundo. É a promessa de Deus para nós. Confie nisso. E é nisso que nós queremos caminhar. E é com essa palavra que nós queremos rezar hoje. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, versículo 20. É a promessa de Deus para nós. Deus não desampara, nem te deixa sozinho nessa estrada, nessa longa estrada da vida, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é a ressurreição, Ele é o pão do céu, Ele é o pão dos anjos, Ele é o Senhor, Ele é o nosso tudo. Ele é a árvore da vida que nos sustenta, que nos faz fortes, que nos ampara. Confie nessas promessas de Deus, confie na palavra de Deus, que hoje te levanta como uma nova mulher, como um novo homem, como uma nova família, como um novo casal, que coloca suas promessas, sua esperança em Deus. O Senhor também me apresentava, Rafael e Magnólia, a imagem de um triângulo, e me vem a presença mesmo da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não que Ele não esteja como Pai, Filho e Espírito Santo, porque essa Trindade santíssima e perfeita que é o nosso Deus, que nós adoramos, mas a presença hoje da Santíssima Trindade que invade o seu coração, que invade a sua casa, que invade a sua família. Portanto, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que nos assistem nesse momento, não entregueis a tua alma à tristeza, não entregueis a tua alma ao luto, por mais que a dificuldade possa estar batendo a sua porta, por mais que a provação possa estar batendo a sua porta, mas não dê ouvidos à provação. É aquela palavra simples, né? Aquele vocabulário, não sei nem se é uma coisa popular ou não, mas que diz: não diga para Deus qual é o seu problema, mas diga
o tamanho do seu problema. Não diga para Deus qual é o tamanho do seu problema, mas diga para o tamanho do seu problema a infinita grandeza de Deus. Deus pode tudo, meu irmão. Deus pode abrir essas vias na sua vida. Se você confiar, Ele quer a minha e a sua confiança nesse domingo, nesse dia de hoje e por toda a vida. Bruno, só para a gente finalizar esse momento tão bom de oração e começarmos com a Pompeia, você falando da imagem do triângulo, o triângulo, na nossa fé, é uma das imagens da Santíssima Trindade, né? Sim. Que nós servimos a um Deus trino, unitrino. Então, um triângulo representa bem, que é um só triângulo e 3 lados, né? As partes iguais, né? E eu pedindo a Deus assim uma inspiração assim, para a gente orar e vinha justamente essa imagem. Então, a gente está em harmonia, em sintonia. Amém. Porque outro dia, deve ter mais ou menos um mês, mais ou menos, eu vi mais ou menos uma imagem dessa mesmo. Era um triângulo, em cima assim estava Deus, né? Deus aqui na ponta, o homem e a mulher aqui embaixo, né? Então, Deus aqui na ponta, o homem e a mulher aqui embaixo do triângulo. Então, assim, a representação da imagem dizia assim: Deus lá em cima e o casal aqui embaixo. Quanto mais o casal subisse para estar junto em oração, em comunhão, mais eles estariam unidos a Deus, né? Não sei se deu para entender bem. Sim. Então, Deus aqui em cima do triângulo, o homem e a mulher. Então, quanto mais o casal faz esse esforço de rezar junto, de buscar as coisas de Deus junto, mais vence as tribulações, porque eles estão mais perto de Deus também. Então, quanto mais o casal se afasta de Deus, fica lá embaixo, cada um no seu canto, tentando encontrar a sua solução, o seu próprio discernimento para as suas vidas, mais a graça de Deus está longe. Então, é importante, sim, ter a bênção matrimonial, mas ter essa graça da comunhão também na oração conjugal, né? Viver de tudo para estar unidos em oração, porque a graça de Deus acompanha sempre e não falha nunca. É verdade. E também, Rafael, assim, né? Eu ainda não sou casado, né? Estou nesse processo, vou ficar noivo no sábado que vem. Mas, assim, uma coisa que eu faço muito com Hélida é um propósito nosso, é uma promessa que nós fizemos um ao outro desde quando a gente começou mesmo oficialmente o nosso namoro, né? É de nunca ir dormir sem fazer as pazes, de sempre dar o perdão, de sempre reconhecer o erro, ou se a gente não consegue, pela nossa miséria, pelo nosso erro ali, ainda reconhecer o nosso erro, que nós erramos, que o outro possa ser instrumento de Deus, ou mesmo a gente não reconhecendo, a gente peça o perdão, porque Deus vai curando e Deus vai mostrando isso. Então, eu queria que você desse, né, esse testemunho e falasse assim, como uma pessoa casada, como qual a importância de dar o perdão, né, numa relação. Sim, porque uma relação conjugal. Nós estamos juntos agora, vai fazer 12 anos, não é fácil, né? Então, assim, quando a gente casa, igual a tia Cora falava pra gente no comecinho, a gente casa com um pacote inteiro. Então, cada um tem seus costumes, cada um tem suas tradições a gente traz como se diz, a herança de toda a família. Eu trago da minha família, ela traz a dela, e a gente está junto nesse propósito, mas ao mesmo tempo lutando também contra as nossas fraquezas. E vira e mexe também, a natureza bate de frente, não tem como. Bate de frente, uma hora um pensamento não está de acordo na educação dos filhos, a gente tem que sentar para conversar e tentar alinhar. Mas sempre a conversa e a oração ajuda bastante. E nesse ponto que você estava falando aí também, eu lembro que o Monsenhor, uma vez ele falou que ele nunca viu os pais deles e dormir brigados. Sempre quando ele percebia que os pais deles brigavam, ele sempre procurava fazer uma oração antes de dormir e se reconciliar eles. Então, isso era um testemunho que Monsenhor dava também uma vez numa pregação da Canção Nova, e isso me tocou bastante também. E a gente luta por isso também. Fácil não é, porque a natureza grita muito tantas vezes, né? Mas a graça de Deus vem em nosso auxílio para não deixar a gente sucumbir pelas nossas fraquezas, pelas nossas misérias, e buscar sempre a graça de Deus para vencer sempre. É verdade. Portanto, se você hoje está com o coração angustiado, se você está brigado com seu esposo ou com a sua esposa,
Peça a Deus essa graça hoje, mas não só peça, queira dar, porque muitas vezes a gente fica pedindo a Deus, ó Senhor, me dá graça, ó Senhor, me dá graça, mas às vezes Deus está dando a graça e nós não estamos entrando nesse movimento que Deus está esperando. Muitas vezes Deus espera o nosso movimento para dar a graça, então, principalmente para dar o perdão. Portanto, se você está precisando de perdoar alguém, ou se você está precisando de dar o perdão, principalmente para o seu cônjuge, hoje que seja o dia do perdão na vida de vocês. Vocês vão ver, será uma nova história, será um novo caminhar na vida de vocês. Façam esse propósito de não dormir, não ponham o sol sobre o vosso ressentimento. Efésios 4:26, essa palavra também que eu queria proclamar para vocês, Efésios 4, versículo 26. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Então, com essa palavra também, queremos pedir essa graça para vocês também, nessa 8ª temporada de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Amém, que coisa linda, como vocês falaram, né? Foi esse momento tão simples, mas tão bonito, foi tão lindo, Magno, o seu testemunho de Rafael, essa oração que Deus nos inspirou, e eu quero pedir para você que mande, né, o seu testemunho também aí no chat, para que outras pessoas possam conhecer a beleza de um casal cristão. Qual é a beleza de ser casado, de falar, olha, eu sou um casal cristão, eu luto pela santidade no meu casamento, eu vou à missa, eu faço todas as práticas, eu sirvo a Deus. Qual é a beleza, meus irmãos, de servir a Deus na vocação que Ele nos chamou? Deus chama cada um em uma vocação. A uns Ele chama ao matrimônio, a outros Ele chama ao sacerdócio, a outros Ele chama à vida consagrada, não importa. A nossa primeira vocação é sermos santos, é isso que Deus quer de nós. E eu quero dizer para você, talvez a sua vocação não seja o matrimônio, mas não se preocupe, não é a outra pessoa que vai te fazer feliz. A outra pessoa vai ser o instrumento para que Deus possa te fazer feliz. Mas não se apegue a isso, amém? Tenha no seu coração essa verdade. Deus te quer santo e Ele vai usar de instrumentos para isso. Mas a maior graça que Ele quer fazer na sua vida é que eu e você entendamos essa verdade. Deus nos quer santos, para a nossa felicidade, amém? Amém. Vamos então, meus irmãos, rezar a novena de Pompeia. Eu quero dizer para vocês, estamos com esses 3 livrinhos aqui, que são lançamentos agora. Foram lançados da Mel ontem, de Deus, né, foram lançados na nossa festa da ontem. Transfiguração. Sim. O Plantador de Girassóis, da nossa querida irmã Betinha. A Quaresma de São Miguel Arcanjo, que inclusive nós vamos começar a fazê-la no próximo domingo, no dia 15. Então, você pode adquiri-la também no nosso site, na nossa lojinha, e a 2ª edição da Coleta de Orações para Alcançar o Impossível, que tem a nossa querida novena do Rosário de Pompeia, mas também tem outras orações. Então não perca essa oportunidade de dar esse presente. Hoje é o Dia dos Pais, talvez esteja em cima da hora, mas você pode comprar e dar essa semana para o seu pai, ou para um pai, ou para aquela pessoa que sonha em ser pai como eu. Então, assim, compre na nossa lojinha, você não vai se arrepender. Dê presentes cristãos, aquilo que vai levar a outra pessoa para mais perto de Deus. Amém? Amém. Vamos então agora começar a nossa novena. Está aí na página 23 do nosso livrinho. Nós estamos na 8ª temporada, como Rafael bem disse. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Catarina de Sena, minha protetora e mestra, vós que assistis do céu aos vossos devotos, quando rezam o rosário de Maria Santíssima, assisti-me nesse momento e dignai-vos rezar comigo esta novena, a Rainha do Rosário, que estabeleceu o trono de suas graças no Vale de Pompeia, a fim de que por vossa intercessão eu obtenha as graças que ardentemente preciso e desejo. Amém.
Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Virgem Imaculada e Rainha do Santo Rosário, vós, nesses tempos de fé morta e impiedade triunfante, quisestes estabelecer a vossa sede de Rainha e Mãe sobre a antiga Pompeia, morada de mortos pagãos, e desse lugar onde eram adorados os ídolos e os demônios, vós hoje, como Mãe da Divina Graça, espalhais por toda a parte os tesouros das celestes misericórdias. Volvei também sobre mim, ó Virgem Maria, desse trono em que reinais piedosamente, os vossos olhos misericordiosos, e tende compaixão de mim, que tanto necessito do vosso socorro. Mostrai-vos também a mim, como a tantos outros vos tendes mostrado, verdadeira Mãe de misericórdia, enquanto eu, de todo o coração, vos saúdo e vos invoco, ó soberana Rainha do Santíssimo Rosário. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, nesses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Magnólia, por quem você quer rezar nessa segunda petição? Qual é a intenção que vem no seu coração? Como eu mesmo te disse, né, que antes de entrar aqui eu pedi a Deus uma palavra, né, perguntando a Deus o que Deus queria que eu falasse, né? E ao abrir a Bíblia, a palavra que saiu foi em Eclesiástico 22, onde dizia sobre luxúria e adultério. Então, nesse momento, eu quero pedir, né, por todos os casais, né, que em suas fraquezas adulteram, que eles possam pedir a Deus a graça, né, da fidelidade ao seu cônjuge, principalmente a Deus, restaurar a confiança. E na palavra dizia, né, que a pessoa que adultera, ela se afasta cada vez mais de Deus. E às vezes até questiona, né, ninguém está vendo, mas na palavra dizia que os olhos de Deus são mais luminosos que o sol. Então, Deus é um Deus que tudo vê, nada fica em oculto. Então, nesse momento eu quero pedir pelos casais que em suas fraquezas adulteram, tanto os homens quanto as mulheres, pedir a graça da fidelidade, né, de renovar diante do altar de Deus essa promessa que eles fizeram diante do altar de Deus, né, ser fiel até a morte. Amém. Enquanto você falava, Magnólia, me vinha assim forte, sabe, a imagem de um mar, e aí esse mar vinha com ondas assim, e vinha alguém surfando, sabe? E a pessoa, ela pegava a onda, ela olhava para aquela onda e falava, nossa, que onda linda, eu vou pegar essa onda. E aquela pessoa ia, subia na onda, ela até começava na onda e quando vê ela desmoronava. Ela caía e tomava aquele caldo, sabe? Aquele caldo desastroso, que a pessoa passa vergonha, que muitas vezes ela se machuca e pode até morrer. E eu penso que o adultério é assim, né? É essa onda que a pessoa olha, e é uma onda mesmo, né? A própria palavra diz onda, ou seja, é uma coisa que vai passar. É uma coisa que vai passar, portanto, é uma coisa que não vale a pena, é uma coisa passageira. É trocar uma coisa de Deus, é trocar um presente, um tesouro de Deus, por uma coisa passageira, por uma onda, que você vai se machucar. Portanto, era o que me vinha assim, né? Que o adultério é como essa onda, né? Nesse momento que você falava, né, da visualização que você teve, Deus também falava ao meu coração, me dando discernimento que o adultério é uma ilusão. Foi essa palavra de ciência que Deus me dava, que o adultério é uma ilusão. E eu venho dizer também não só do adultério, né, concreto, mas quantos casais têm adulterado pelas redes sociais, né?
pela pornografia. Então, eu quero usar desse momento pedindo essa graça, né, da fidelidade também em não pecar com o olhar, né, e no desejo. E quantos casais têm se distanciado um dos outros, um do outro, com vício, né, das redes sociais. Então, eu quero testemunhar pessoas que partilham comigo do distanciamento do seu esposo ou da sua esposa, que, em função de estarem presos, né, às redes sociais, têm se distanciado tanto um do outro. E é como eu disse, e levado, né, a esse pecado do adultério também pelas redes sociais. É verdade. Também, assim, me vinha aquela palavra, né, que os olhos são a janela da alma. Tudo entra pelos nossos olhos e vai ficando ali. Portanto, se você vai olhando, tudo começa pelo olhar. Você começa a olhar, começa a querer, começa a desejar. Assim foi com Davi, não é verdade? Com o rei Davi, ele olhou para a mulher de Urias ali, ela estava nua, tomando banho, ele olhou para ela, começou a olhar, começou a desejar em seu coração, e desejou, e levou Davi a pecar. E digo mais, ele não só pecou, como também por causa do pecado de Davi, Deus diz assim para ele: olha, você pecou, mas eu vou te dar uma chance, você pode escolher 3 coisas, eu vou te dar 3 castigos, eu vou te dar um castigo, mas que você pode escolher entre essas 3 opções de castigo. E aí Davi diz: eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair na mão de homens. E Deus vai e fere tantos homens daquele exército numeroso de Davi. Portanto, o seu pecado não faz mal só para você. O seu pecado também faz mal para as pessoas à sua volta. O meu pecado não faz mal só para mim, mas também para as pessoas à minha volta. Portanto, renuncia a isso hoje, em nome de Jesus. Tira do seu olhar, tira do seu coração tudo aquilo que tem te levado a pecar, que tem te levado a desejar aquilo que não é de Deus na sua vida. Volta o seu olhar para onde Deus te colocou, para a beleza do seu matrimônio, para a beleza da sua vocação, para a beleza do seu chamado. Amém? Só partilhando mais um pouquinho aqui sobre essa questão do adultério, né, Bruno? Eu cresci vendo meu pai, né, trair a minha mãe. Ele era um alcoólatra e eu cresci vendo isso. E eu nunca imaginei que um dia Deus fosse me dar a graça, né, de casar com um homem que fosse tão fiel a mim quanto eu percebo que Rafael é. E principalmente de casar com um homem virgem, né, porque o sonho de Rafael, vou falar aqui publicamente, porque quando eu o conheci pregando nos encontros, né, era esse o desejo do coração dele, que foi o que me encantou, que ele falava que o sonho dele era casar virgem. Então, era outra coisa que eu nunca imaginava, que um dia Deus fosse me presentear com um homem que fosse virgem, né, e a gente conseguiu, né, ser fiel também nesse sentido dentro do nosso namoro. Então, esse testemunho, assim, nunca perder a esperança, porque às vezes o que Deus tem para você é muito maior do que você possa imaginar. E esse é um testemunho meu, que Deus me deu além do que eu merecia. Amém. Lisonjeado, hein? É verdade, eles são esse casal, assim, né? A gente não pode dar um testemunho de nós mesmos, mas as pessoas que estão de fora dão. E a gente dá esse testemunho mesmo. Rafael e Magnólia são esse casal realmente exemplo de casal que luta pela santidade, de casal que luta para fazer a vontade de Deus. Isso era o que a Magnólia falava no começo do testemunho dela. Um casal que luta para fazer a vontade de Deus. Como é bonito lutar por Deus. Quando você começa a lutar por Jesus, Jesus mesmo luta por você. Portanto, não queira lutar por você, mas queira lutar por Deus. Amém. Vamos então agora para a segunda petição. Prostrado aos pés do vosso trono, ó grande e gloriosa Senhora, minha alma vos venera, em meio dos gemidos e das angústias que pesam intensamente sobre ela. Nestes temores e agitações em que me encontro, levanto cheio de confiança os olhos para vós, que vos dignastes eleger para a vossa morada
as terras de pobres e abandonados camponeses, e ali, em face da cidade e do anfiteatro dos prazeres mundanos, onde reinam o silêncio e a ruína, vós, como rainha das vitórias, levantastes a vossa voz poderosa para chamar de todos os pontos da Itália e do mundo católico os vossos devotos e filhos para vos construírem um templo. Ó Senhora, tende compaixão desta minha alma que jaz na miséria. Tende piedade de mim, que estou cheio de miséria e de humilhações. Vós que sois o extermínio dos demônios, defendei-me destes inimigos que me assaltam. Vós que sois o socorro dos cristãos, tirai-me dessas tribulações em que miseravelmente estou mergulhado. Vós que sois a nossa vida, triunfai da morte que ameaça minha alma. Nestes perigos a que está exposta, restitui-me a paz, a tranquilidade, o amor e a saúde. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Qual é o seu pedido, Rafael, nesse terceira? Por quem você quer rezar? Por quem nós vamos interceder? Bruno, eu comecei fazendo a oração inicial que a gente fez aquela hora, pedindo pelos pais, né? Hoje, nos dias dos pais, pedindo pelos homens que têm esse desejo da paternidade. Que tem esse desejo da paternidade, e ao mesmo tempo me vinha muito forte aquela situação que você pediu. Eu quero reforçar esse pedido que Deus está colocando isso muito no meu coração, dos casais que não estão se falando, né? Aquela palavra ficou muito forte no meu coração e Deus está insistindo com essa palavra. Efésios 4, versículo 26, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Principalmente, antes de vir para cá, me veio muito assim o desejo de rezar também com o catecismo da Igreja Católica. Até trouxe ele aqui também, se depois você quiser comprar, ajuda bastante a esclarecer tantas coisas na nossa vida também. E aqui no parágrafo 2364 do catecismo, vai falar da fidelidade conjugal. Diz assim: o casal de cônjuges forma uma íntima comunhão de vida e de amor, que o Criador fundou e dotou com suas leis. Ela é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal irrevogável. Os dois se doam definitiva e totalmente um ao outro. Não são mais dois, mas formam doravante uma só carne. A aliança contraída livremente pelos esposos lhes impõe a obrigação de a manter una e indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separe. Que é a palavra que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 9. Então, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2364. Então, essa palavra de Efésios também, capítulo 4, versículo 26, está muito forte. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Volte à raiz do namoro de vocês, do casamento de vocês. Qual foi a intenção principal que levou vocês a casar? Volte lá. Deus coloca no meu coração assim, que tantos casais, como diz aqui no catecismo, o matrimônio é feito para isso, para gerar amor, para gerar intimidade com o casal. Nessa doação, nessa entrega de amor tão bela, tão recíproca um com o outro, que gera vida. E tantos casais há tanto tempo nem se relacionam mais por causa de tantas coisas que foram deixando pesar sobre o seu matrimônio. Às vezes começou com uma pequena fagulha e virou um incêndio numa floresta inteira. Às vezes começou com um pequeno copo d'água e hoje já está uma enchente alagando o país dentro da sua casa, o seu estado onde você vive, a sua casa, o seu matrimônio. Então começou com uma pequena coisa e isso foi tomando uma proporção tão grande. Volta à raiz de tudo. E em cima dessa raiz, em cima desse primeiro intuito
pelo qual levou vocês a casar, reze em cima disso. Reze diante da imagem de Nossa Senhora abençoada. Um terço que seja, uma salve rainha, mas pedindo essa graça de Deus quebrar essa maldição, essa palavra, que seja uma palavra de maldição que vocês contraíram ou falaram um para o outro e pesaram tanto no matrimônio de vocês. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Nessa terceira petição, eu quero mais uma vez reforçar esse pedido que eu sinto que Deus está pedindo a vocês, casais que estão me acompanhando hoje aqui nesse domingo, Dia dos Pais. É uma graça de Deus Pai que chega até você também e a sua família. Amém. Vamos rezar então nessa intenção, pedindo a Nossa Senhora, ela que é essa boa mãe que cuida de nós e que nos ensina esse caminho do perdão. Sabendo que são numerosos aqueles que têm sido por vós beneficiados, unicamente porque recorreram a vós com fé, sinto novo desejo e coragem de vos invocar em meu socorro. Vós prometestes outrora a São Domingos que quem quisesse graças com o vosso rosário as obteria, e eu, com o vosso rosário na mão, vos chamo, ó Mãe, ao cumprimento das vossas maternais promessas. Mais uma vez, faça essa oração. Vou dar até um tempinho para você pegar o seu rosário aí na sua casa. Se estiver no seu quarto, corra lá e pegue e faça essa oração com toda a fé, pedindo que Deus quebre essa maldição, pedindo que Deus dê a graça desse perdão. Você precisa ceder também, marido, mulher, precisa ceder e chamar um ao outro para conversar. Tenha uma conversa sincera diante de Deus e vamos com toda a fé fazer essa oração tão simples, mas tão poderosa. Uma oração que quebra mesmo tantas maldições em nossas vidas também. Vós prometestes outrora a São Domingos que quem quisesse graças com o vosso rosário na mão as obteria. Levante assim com a mão direita o seu rosário. E eu com o vosso rosário na mão, vos chamo, ó Mãe, ao cumprimento das vossas maternais promessas. Agora, em nossos dias, operais contínuos prodígios, a fim de chamar os vossos filhos para vos honrarem no templo de Pompeia. Quereis, pois, enxugar as nossas lágrimas e suavizar os nossos trabalhos, e eu, com o coração nos lábios, com viva fé, vos chamo e vos invoco, minha mãe, minha querida mãe, minha mãe tão bela, minha mãe dulcíssima, ajudai-me, Mãe Rainha do Sacratíssimo Rosário de Pompeia, não tardeis mais em estender-me a vossa mão poderosa para me salvar, pois a demora, como vedes, me levaria à ruína. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, nesses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Nessa quarta petição, então, nós vamos rezar pelos 3 impossíveis. Estamos pedindo novamente pelo fim da pandemia, pelas santas almas do purgatório e por sua graça particular. Pelo seu impossível, nós queremos agora interceder por aquilo que você tanto deseja no seu coração, mas, sobretudo, como nós vamos rezar na quinta petição, que diz assim, que não atrapalhe a minha salvação eterna. Se isso que eu estou pedindo não atrapalhe a minha salvação eterna. E você pode ter certeza que Deus não vai te dar uma graça que você esteja pedindo que possa atrapalhar o seu caminho de se unir a Ele, que possa atrapalhar o caminho que você tem feito ao céu. Mas se for para a sua salvação, se for para o seu bem, Deus não te negará essa graça. E a quem mais recorrerei eu, senão a vós, que sois o alívio dos aflitos, o conforto dos abandonados, a consolação dos infelizes.
Ó, eu confesso, minha alma é miserável, está sobrecarregada de enormes pecados, merece arder no inferno, é indigna de receber graças. Mas não sois vós a esperança dos desesperados, a grande medianeira entre o homem e Deus, a nossa poderosa advogada junto ao trono do Altíssimo, o refúgio dos pecadores. Ó, basta que digais uma palavra em meu favor ao vosso Filho, e ele vos ouvirá. Pedi-lhe, pois, ó Mãe, essas graças de que tenho tanta necessidade. Fale agora no seu coração, diga mesmo para Nossa Senhora. Se você não quiser, não precisa escrever aqui no chat, mas diga à mãe, peça à mãe que o filho atenda, peça essa graça a Nossa Senhora com confiança, com fé, com a esperança de que, se for da vontade de Deus, se cumprirá na sua vida. Somente vós podeis obtê-las para mim, vós que sois a minha única esperança, a minha consolação, a minha doçura e toda a minha vida. Assim espero. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nessa quinta petição, se vocês me permitem, eu quero pedir por todos os casais, por todos os pais e mães de família como vocês, inclusive pedir por vocês também, que Deus possa a cada vez mais dar a graça da sabedoria de instruir os filhos no caminho de Deus. Tempos tão difíceis, né? É verdade, como é importante, gente, a gente via aqui no começo um dos filhos desse casal abençoado que está aqui conosco, o Benjamin, que vinha aqui, a gente vê a alegria desses meninos, a alegria de Verônica, de vir aqui para a comunidade, não é verdade? Eles sentem tão bem, tão em paz, e Deus vai plantando a sementinha, Deus vai ensinando, Deus vai mexendo e remexendo, e aquilo vai florescendo a cada vez mais no coração das nossas crianças. E como você falava, né, Rafael, nesses tempos tão difíceis, como é importante ensinar as nossas crianças desde a sua infância, desde a mais tenra idade, da alegria de servir a Deus, da alegria de estar na Santa Mãe, que é a nossa Igreja Católica. Portanto, eu quero pedir a Deus essa graça por todos os casais. Também quero, nessa última petição também, agradecer a Deus, vocês casais que têm perseverado também. Deus me mostrava assim, enquanto a gente rezava, tantos casais rezando de mãos unidas, assim, selando essa aliança, né? Essa vontade de permanecer firme no caminho de Deus, apesar das dificuldades, apesar de tudo, mas vencendo cada barreira, cada obstáculo, e rezando de mãos juntas, de mãos unidas. E o que o Senhor me mostrava também era uma mulher que quando você casou, você sabia das fraquezas que o seu esposo tinha com bebida ou até com droga também. Mas você casou assumindo essa missão de que você iria resgatar ele para Deus. Só que ao longo do tempo, essa batalha foi ficando tão intensa, e você abandonou o seu casamento. E hoje, nessa oração, nessa novena de Pompeia, você tomou a decisão de correr atrás de salvar o seu matrimônio, de lutar por ele, pela salvação dele. Então, quero louvar a Deus por essa decisão que você tomou aqui nessa oração também. Obrigado, Senhor. Porque foi a própria Virgem Santíssima que colocou essa intenção no seu coração de salvação de almas, muito além de um matrimônio onde a sociedade vê, é a salvação da alma que está em jogo, e você entendeu isso muito bem. Deus seja louvado pela sua decisão. E antes da gente rezar, Bruno, a gente já é bem conhecido nas redes sociais pelos cantos, né? Sim. A gente já cantou tantas vezes. O Brasil todo nos conhece. Eu queria só cantar, vocês vão me entender, mas queria só cantar o refrão dessa canção, que é
O pessoal está dizendo aqui no fundo, não cante não, por favor. Mas eu vou cantar assim, É um momento de exorcismo muito forte. E aquela oração do Padre Zezinho, só o refrão, porque eu sinto que essa canção marcou a vida de alguém que está assistindo essa live aqui hoje. Seja no seu namoro, no seu noivado, no seu matrimônio, que você estava preparando para se casar. E essa canção foi um selo de Deus na sua vida, uma canção tão simples, mas que Deus usou para selar a vida de vocês também no matrimônio. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Eu até empolguei agora. Aí na sua casa, cante essa canção, pedindo essa graça de Deus para que cele a sua casa, cele o seu matrimônio, cele a sua vida, as promessas que você fez diante de Deus e aquelas que você ainda vai fazer, já tomando posse dessa promessa de Deus que te chamou à vida matrimonial também. E essa bênção na sua família também, quebrando todo esse laço de maldição, de pecado, de vício que vem acompanhando a sua história, a sua genética também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E os pais também, né? Comemorando hoje o feliz Dia dos Pais, né? É verdade. A todos os pais. A primeira vez que eu e Brunão cantou aqui na comunidade, tava Márcia, né? Márcia como fazendo o back vocal, né? Ela fez o back vocal. Verdade. E representou tão bem. E hoje Magnólia está aqui representando Márcia, porque Essa é nossa Marcinha hoje, né? senti tanta saudade de Márcia agora no meio de nós. Verdade. Um abraço, Márcia. Com certeza ela está nos assistindo Estou agora. te substituindo, tá, Márcia? Por enquanto. Fizeram ali no sinal ali mais ou menos, mas Deus vê a intenção, eu sei disso. Então é para a glória dele e para o seu bem também. Deus seja louvado. Amém. Isso tudo, meus irmãos, é para dizer como é bom, como a gente falava agora há pouco, como é bom, como é feliz servir a Deus, como é alegre andar por um caminho de luta, mas de vitória, num caminho onde Deus te plantou, onde Deus te colocou. Não saia desse caminho, não saia do lugar onde Deus te colocou, porque é aí que você vai ser plenamente realizado, é aí que Ele quer te usar para ser santo, é aí que Ele quer te usar para ser também instrumento para outras pessoas. Portanto, não desista daquilo que Deus fez na sua vida e daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Eu sinto que eu e o Brunão tem esse dom, né, de cantar mesmo, né? É verdade. Você vê que a gente até combina, que você veio com terno e eu com a gravata. Eu vim para complementar, não é verdade? Deus... Vamos rezar que é melhor, gente, né? Então vamos lá para a quinta petição. Ó Virgem Rainha do Sacratíssimo Rosário, vós que sois a filha do Pai Celeste, a mãe do Divino Filho, a esposa do Espírito Septiforme, vós que tudo podeis junto à Santíssima Trindade, deveis conseguir-me essas graças que me são tão necessárias, contanto que não sirvam de obstáculo à minha salvação eterna. Coloque mais uma vez os seus 3 pedidos. Vamos pedir que nessa quinta petição Nossa Senhora cele essa graça. Eu vos rogo, pelo coração de vosso adorável Jesus, pelos 9 meses em que o trouxeste no vosso seio, pelos méritos dos sofrimentos de sua vida, pela sua cruel paixão, pela sua morte na cruz, pelo seu nome santíssimo, pelo seu preciosíssimo sangue, eu as peço, enfim, pelo vosso dulcíssimo coração, pelo vosso nome glorioso, ó Virgem Maria, que sois a estrela do mar, a Senhora poderosa, a porta do céu e a mãe de todas as graças. Em vós confio, de vós tudo espero de bom, vós me haveis de salvar. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve.
A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Tornai-me digno de vos louvar, ó Virgem Puríssima. Dai-me força contra os vossos inimigos. Rogai por nós, Rainha do Santíssimo Rosário, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Oremos. Deus, cujo Filho unigênito, por sua vida, morte e ressurreição, nos mereceu a graça da salvação eterna, concedei, nós vos suplicamos, que meditando estes mistérios do Sacratíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos o que eles contêm e obtenhamos o que nos prometem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Só queria partilhar agora mais um dom que Deus dava, era a imagem do símbolo da comunidade. E Jesus dizia que nessa Pompeia, nessa temporada de Pompeia, não sei se hoje, não sei, mas é o que Jesus fala, que nessa temporada de Pompeia, muitos casais da comunidade Mel de Deus vão ter o seu matrimônio restaurado. Em nome de Jesus, pode tomar posse, pode ter certeza. É uma palavra de Deus. E também eu sinto que com essa palavra, talvez algumas pessoas que nos acompanham têm sido realmente chamadas à comunidade Mel de Deus. Você ainda não faz esse caminho efetivo aqui na comunidade, e talvez você seja só um amigo, mas Já se sente do carisma. Sente esse chamado, portanto, não tenha medo, é Jesus que te chama, você sabe que essa palavra é para você. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É Jesus ressuscitado que hoje visita a sua vida para dizer: eu estou aqui vivo, eu estou restaurando o seu matrimônio. Vamos lá então, na última oração, pedindo a intercessão de São Domingos e Santa Catarina de Sena. Ó Santo Sacerdote de Deus e glorioso Patriarca São Domingos, que vós, fostes o amigo, o Filho predileto e o confidente da Rainha Celeste, e tantos prodígios operastes por virtude do Santo Rosário. E vós, Santa Catarina de Sena, primeira filha desta ordem e poderosa medianeira junto ao trono de Maria e junto ao Sacratíssimo Coração de Jesus, com quem trocastes o vosso coração, vós, meus diletos santos, olhai para as minhas necessidades e tende compaixão do estado em que me vejo. Vós tivestes na terra o coração aberto a todas as misérias alheias e a mão poderosa para suavizá-las. Agora no céu não se diminuiu nem a vossa caridade, nem o vosso poder. Pedi por mim a Mãe do Rosário e a seu divino Filho, já que tenho grande confiança de que por vosso intermédio hei de conseguir as graças que tanto desejo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em honra a São José e a São Padre Pio para obter o dom da pureza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Que bênção. Quero agradecer, em primeiro lugar, a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nesse momento de oração, nesse Dia dos Pais. Quero desejar um feliz e santo Dia dos Pais para você que é pai, para você que deseja ser pai, ou para você que já sabe que não vai ser pai, mas que talvez ainda tem um pai aqui na terra, ou talvez o seu pai já partiu, eu não sei, mas eu quero te dar um feliz Dia dos Pais nesse dia de hoje e dizer que você tem sim uma família
aqui na terra que reza por você. Essa família é a sua família Mel de Deus. Estamos sempre unidos em oração com cada um de vocês. Quero agradecer a Magnólia, a Rafael, que se dispuseram a estar aqui conosco nesse dia tão especial. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos o convite e queremos dizer que estamos muito felizes, né, por poder partilhar um pouquinho da nossa história com vocês e dizer o nosso muito obrigado e um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Deus abençoe. Mais uma vez foi uma honra estarmos juntos aqui, unidos em oração. Feliz Dia dos Pais e na graça de Deus Pai, que toda bênção chegue até você e a sua casa, pela sua perseverança, pelo seu sim a Deus, por acreditar sempre nas promessas de Deus. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu matrimônio e a sua família, hoje e sempre, sem fim. Amém. E não perca Santa Missa às 15 horas, todos os dias também, 365 dias com Jesus Palavra. Todos os dias é disponibilizado em nosso canal um vídeo novo do Novo Testamento para que você possa ir rezando com a palavra de Deus e assim conhecer mais a Deus. Conhecer as Sagradas Escrituras é conhecer a Cristo. Amém? Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Olha, ele está provocando. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Fique com Deus. Deus abençoe, gente. Vida, consagrado. Eu sou a Maísa, celibatária, estou no primeiro ano do discipulado de vida. E nós estamos aqui no terreno da nossa futura casa, dos membros da comunidade de vida, onde tantas vocações virão através da sua oração, através da sua ajuda, através dessa obra de evangelização que começamos a construir através dessa casa, que no futuro será um celeiro de vocação, o local onde nós acolheremos tantas pessoas que virão de todos os lugares do mundo para poder servir integralmente ao Senhor através desse carisma de intimidade. E nós estamos aqui para agradecer a você, porque você abriu as suas mãos, abriu o seu coração para nos ajudar, tanto materialmente quanto espiritualmente. Muito obrigado a cada um de vocês que rezaram conosco, que permanecem rezando, permanecem nos ajudando. Muito obrigado porque você, louvando a Deus e colocando seu joelho no chão conosco, está fazendo com que essa obra seja possível. Muito obrigado a cada um de vocês por tanto carinho, por tanto amor. Deus lhes pague. Muito obrigado pela ajuda de vocês, por cada tijolo que chegou, por cada saco de cimento, por toda a ferragem, madeira. É muita coisa, é muita graça também, porque tudo isso é generosidade de vocês. E com as mãos estendidas hoje, eu venho ainda pedir, continua ajudando a nossa obra a edificar esse celeiro de vocações. Na nossa tela vai aparecer o nosso Pix e as nossas redes sociais, para que você também possa convidar muitos outros a, junto conosco, em oração, em doação, em generosidade, edificar esse Templo Santo, essa casa de missionários e de oração, um santuário da misericórdia mesmo para construir um mundo e levar Jesus a muitos outros lugares. O Senhor me chamou a caminhar, sou teu servo, como posso dizer não? Vou com a semente da tua palavra nas mãos a semear, sem parar, pra ver brotar